Então, a FAPES está fazendo 20 anos. O que aconteceu? A FAPES ela foi criada com o objetivo de fomentar a pesquisa e o desenvolvimento, né, de ciência e tecnologia no Estado. As ações começaram talvez um pouco tímidas, mais voltadas à formação de recursos humanos e ao desenvolvimento de projetos em temas específicos. E nos 20 anos, né, a FAPES hoje atua em todas as modalidades de fomento, que vão desde bolsas para alunos de ensino fundamental, ensino médio, bolsa de iniciação científica, bolsas de formação de mestrado e doutorado. Então, o que a gente viu foi que a FAPES cresceu tanto em volume de recursos aportados, quanto em quantidade de ações que ela está fazendo. E todo ano a gente tenta inovar, trazendo novidades em termos de editais, trazendo novas áreas, trazendo parcerias tanto com organismos federativos, quanto com internacionais também. A FAPES está crescendo de maneira sustentável, né, trazendo cada vez mais opções, né, e chances, né, para que os pesquisadores e até os estudantes do Estado, né, também eles possam ser suportados, né, com recursos financeiros. E a experiência tem sido muito boa porque no dia a dia a gente vai lidando com uma série de questões que estão envolvendo todo o processo desde o início, né, da concepção em aonde eu vou colocar o recurso, qual edital, qual tema, até a gestão desses editais, análise dos resultados. Então, tem um trabalho bastante importante, as equipes técnicas estão muito bem azeitadas, né, nesse momento, porque os editais, eles têm uma característica de regularidade, né, mas eles dão muito trabalho, porque o volume de demanda tem crescido cada vez mais. Isso é um fato que é interessante, é importante para a gente observar, porque faz a gente ver que o sistema de ciência, tecnologia e inovação no Estado está crescendo, e a gente está tendo cada vez mais demanda, e isso é muito bom, porque a gente quer realmente ter editais com muita concorrência, com possibilidade da gente contratar cada vez mais pesquisadores, né? Então a nossa briga é por isso. Da FAPES, a conquista principal que eu vejo é que ela consegue ter ações de fomento em diversas dimensões, né? Desde a difusão de conhecimento, a organização de eventos científicos, a gente patrocina pesquisadores irem a eventos nacionais e internacionais apresentarem trabalhos. Nós temos editais em todas as áreas de conhecimento. Nós temos bolsas para capacitação técnica e formação de recursos humanos altamente especializados. Então, bolsas de mestrado, bolsa de doutorado. Nós estamos trabalhando com a possibilidade de termos um edital daqui a pouco para pós-doc, de pesquisadores que estão vinculados às instituições do Estado. Temos atraído pesquisadores recém-doutores tanto em parceria com o CNPq quanto com bolsas exclusivamente da FAPES. Então a gente consegue atuar com apoio, né, na capacitação, desde editais como o PIC Júnior, que trabalham com alunos de escola de ensino fundamental e médio, até a formação final, doutorado, pós-doutorado, e para os pesquisadores que já têm uma certa formação e têm bagagem, a gente consegue também financiar estágios e visitas técnicas em período curto de tempo, né, no exterior, em visita de grupos nacionais. Então, eu diria assim, a gente tem um leque de mecanismos, né, para promover a ciência e tecnologia no Estado. Não deixa a desejar para nenhum outro estado do país, e é muito parecido com o que as agências nacionais conseguem fazer, né? O CNPq e a CAPES. Então, eu acho que isso é uma conquista importante da FAPES. Do lado da EdTech, nos últimos anos, o que a gente conseguiu fazer foi ampliar bastante os programas de atração de recém-doutores para o Estado, particularmente o programa Profix e o programa PDJ, né, que é em parceria com o CNPq. Nós lançamos um edital exclusivo para mulheres na ciência, né? O edital Mulheres na Ciência teve muito sucesso. Nós já estamos na segunda edição, lançada esse ano. Quando a gente foi olhar os índices, a gente percebeu, inclusive, nos projetos, dentre todos os projetos financiados pela FAPES, a participação feminina é bastante importante, né? Ela chega, em alguns casos, a 45% do montante total de projetos aprovados na FAPES. 45% são mulheres coordenadoras. Então, esse alcance de todas as áreas, né, esse potencial de atingir todas as etapas, né, e todos os mecanismos que a gente tem de apoio à ciência e tecnologia, isso eu acho que é um alcance importante da FAPES nesses anos. Outra coisa que a gente tem construído também, né, desde 2021, são os programas com as secretarias de Estado para a gente trabalhar em cima de projetos. Particularmente, a gente tem um histórico bastante interessante com a Secretaria de Agricultura. Estamos montando há algum tempo já com a SEAMA também. A CESA também, a Secretaria de Saúde, né?
junto com o CNPq e com o Ministério da Saúde também, os projetos como o PPSUS. Essas parcerias têm andado muito bem, a gente está aprendendo a fazer isso de maneira bastante rápida, eficiente e com resultados bastante animadores no final, né? Acho que sim, mas assim, os tempos são muito diferentes porque a gente teve uma ascensão muito grande de tecnologias que mudaram completamente a sociedade e a ciência. Então, na FAPES, o que a gente viu claramente foi uma passagem, uma transformação digital. Então os processos, eu era acostumado a entregar várias versões dos processos, 3, 4 versões de um projeto, porque cada avaliador tinha que receber esse projeto. Hoje a gente faz tudo digital, então todo o processo é digital, não tem mais papel. O eDocs é uma ferramenta fundamental para isso. Então 20 anos atrás, se você pensar agora, a gente não tem mais papel, isso é muito bom. E uma outra questão que é também muito importante, né, da gente fazer a comparação de 20 anos atrás para agora, é a questão do tempo, né? O tempo e as coisas aconteciam de maneira muito mais tranquila, muito menos pressão antes do que agora, porque agora você divulga o edital às 6 horas da tarde, às 6h05 já tem alguém colocando um recurso, enviando um e-mail, algum pedido ou pedindo esclarecimento dessa maneira. Então a gente tem que ser muito proativo. E por último, nós temos vários temas e tecnologias que não existiam há 20 anos atrás, até por conta das mudanças da sociedade, que são decorrentes da melhoria da qualidade de vida, da melhoria do nível da população e de alguns questionamentos que não apareciam. Essa questão de desenvolvimento sustentável é um ponto importante do governo, a gente está bastante ligado nisso. São temas que não existiam antes e passam a existir. Redes sociais também são divulgação. A gente está vendo aí a inteligência artificial, né, que está em moda aí, também é um tema novo que não existia. A gente pode usar ela a nosso favor, mas também pode ser um problema, né, para a sociedade que a gente vai ter que estudar. Temas novos de pesquisa, né, como eu falei, a base de pesquisadores está crescendo, o volume de pesquisadores está crescendo, as áreas de conhecimento, de repente, hoje não são suficientes para abarcar todos os tipos, né, de estudos que tem que fazer. A interdisciplinaridade é uma coisa que não existia antes, você tinha uma coisa muito focada em áreas muito bem definidas, hoje a coisa é muito multidisciplinar. Então, assim, é difícil fazer um paralelo de 20 anos atrás, eu consigo enxergar algumas coisas, a gente vai ficando mais velho, vai começando a ver o passado, né, e vendo coisas que a gente fazia antes e que a gente, de repente, não faz mais hoje e que parecem naturais, né, por exemplo, olhar o resultado do edital e conversar com o pessoal da equipe técnica no celular, né? Antes a gente não tinha isso, né? Mas assim, vendo a velocidade como as coisas cresceram nos últimos 20 anos, eu acho que daqui a 20 anos nosso crescimento vai ser muito maior do que nesses 20 aqui.